Meus irmãos e amigos, deixa eu contar algo para vocês. Durante 2 períodos na história, o povo de Israel foi expulso da sua terra. O primeiro período foi durante o Império Babilônico. A Babilônia invadiu a terra de Israel e expulsou parte do seu povo para muitas outras nações, outros países. O segundo período que isto vai acontecer foi durante o período do Império Romano, aproximadamente ali no ano 135 depois de Cristo. O Império Romano invade Israel com uma tropa gigantesca e expulsa o povo de Israel da sua terra e renomeia aquele território na tentativa de apagar da história a existência de uma nação chamada Israel. Isto no ano 135. Acontece que o Senhor Deus, que é poderoso e fiel, fez promessas a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo que eles e sua descendência haveriam de conquistar e viver naquela terra. O Senhor nosso Deus, que também é onisciente, conhecedor de todas as coisas, diz na sua palavra que aquele povo seria expulso e iria viver como um povo espalhado, esparramado dentre de muitas nações. E sim, isso aconteceu do ano 135 depois de Cristo até o ano de 1948. O povo de Israel não tinha uma nação para chamar de sua. Viviam espalhados pelas nações, por vezes sendo recebidos e aceitos, outras vezes sendo ignorados, perseguidos, sendo injuriados pelas nações nas quais eles iam procurar abrigo. Mas deixa eu te falar algo. Existem várias profecias a respeito da restauração do Estado de Israel, a restauração da nação de Israel. E uma das profecias está no livro do profeta Ezequiel, capítulo número 37. É uma profecia que ficou conhecida como a profecia do Vale dos Ossos Secos. E muita gente, preste atenção nisso, muita gente entende que esta profecia se cumpriu no período pós-babilônico, quando após o Império Babilônico se levantou o Império da Pérsia e o rei Ciro da Pérsia veio a decretar a volta dos exilados judeus para o seu território, a terra de Israel. Mas deixa eu te dizer que esta profecia não se cumpriu na sua totalidade naquele período, porque existe um texto dentro desta profecia que é ignorado por muita gente, inclusive por muitos pregadores. E eu vou ler para você agora. Está em Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Diz-lhes, pois, assim Deus, o Senhor Jeová: eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Preste atenção nisso. Continua dizendo: e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão 2 nações, e nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Versículo 23. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e eu os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e purificarei, assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Agora preste atenção no versículo de número 24 a seguir. Preste atenção. E o meu servo Davi reinará sobre eles. Mas espera aí, Davi já tinha morrido aqui. Davi já não existia aqui. Então quem é este Davi que Deus está falando? Este
é aquele que todos reconheciam dizendo: este é o filho de Davi. Ou seja, Jesus Cristo é o rei descrito aqui no versículo 24, o filho de Davi. Em Israel, no Oriente Médio, é normal um filho, um descendente de alguém, levar o nome do seu pai, do seu antecessor. E no caso, como Jesus é da descendência direta de Davi, ele é conhecido como o filho de Davi. E aqui ele é descrito como Davi reinando. Veja, Davi reinará sobre eles, versículo 24. E todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, preste atenção, para sempre. Então essa profecia de Ezequiel não pode ter se cumprido na sua totalidade nos dias do Império Babilônico e do Império Persa. Por quê? Porque depois daquele período, Israel vai novamente ser disperso pelas nações durante o Império Romano. Mas em 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, depois que os judeus quase foram exterminados pelo sistema nazista, pelo regime nazista, novamente, como que um milagre, aquele povo vai voltar para a sua terra. E em 14 de maio de 1948 é proclamado o Estado de Israel. E Deus está dizendo que quando ele restaurasse a nação, nunca mais eles iriam perder o direito da sua terra. Veja, versículo 25. Habitarão nela e nunca mais eles irão perder a sua terra. E Davi será seu príncipe eternamente. Quem é o único homem que pode ser rei, príncipe, governante de algo eternamente? Somente Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquele que, conforme a oração do Pai Nosso, vai vir para implantar na terra o seu reino. Venha a nós o vosso reino, seja feita na terra a sua vontade, como no céu. Jesus, ele há de voltar para reinar em Israel, a partir da cidade de Jerusalém, a partir do trono de Davi, o seu pai. Isto é a palavra de Deus dizendo. Aí o versículo 26. E farão, ou seja, farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Versículo 28. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando estiver no meu santuário, no meio deles, para sempre. Hoje, a maioria do povo judeu não reconhece a Jesus Cristo como Senhor. Hoje, a maioria do povo judeu não reconhece o Espírito Santo, não reconhece o Novo Testamento. Mas naquele período, tanto os cristãos quanto os judeus serão como um só povo, porque o Senhor Deus vai restaurar o povo de Israel. Parte desta restauração já iniciou. Em 1948, a restauração da nação. Hoje Israel é um povo poderoso na terra. Hoje Israel é um sinal de Deus para as demais nações do mundo. As demais nações olham para Israel e vê em Israel um milagre. No mínimo, mesmo para os ateus, vê em Israel uma coisa sobrenatural, fora do normal. Como um país tão pequenino consegue vencer tantas batalhas, tantas guerras, tantas nações, tantos exércitos. Como um país tão pequenininho, criado há menos de 80 anos, consegue desenvolver tanta tecnologia, consegue ser tão rico, tão próspero. Israel é um sinal já para as nações, mas naquele período, neste período que a Bíblia está dizendo que Israel não apenas será restaurado fisicamente como uma nação, mas restaurado espiritualmente, será um período em que o povo de Israel irá reconhecer Jesus Cristo como seu Messias e Senhor, e Jesus Cristo virá para cumprir com a sua santa palavra, virá para reinar. Aí vai se cumprir a oração que você às vezes faz tantas vezes
a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade na terra como no céu. Hoje a vontade de Jesus não é feita na terra. Por isso você vê morte, adultério, sodomia, prostituição, tráfico de drogas, mas neste período que a Bíblia está dizendo, a vontade de Jesus Cristo será feita na terra, porque Ele próprio estará governando. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.